Jesus voltará? Essa é uma pergunta muito antiga e também bastante frequente entre os cristãos. Há mais de 2000 anos, a humanidade aguarda a tão sonhada volta de Jesus para buscar a sua igreja, como ele mesmo prometeu. Mas, será verdade tudo isso? O que você acha? Jesus vai mesmo voltar e levar a sua igreja, como ele mesmo prometeu? Olá, tudo bem com você? Eu sou a Suelen e este é o meu canal Está na Bíblia. E este é o assunto do vídeo de hoje, a respeito dessa tão polêmica volta de Jesus. Fique comigo neste vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho para as notificações. Jesus, ele estabeleceu um prazo para a sua volta. Vamos lá. Se você quiser me acompanhar na leitura, eu sugiro que você leia o texto completo para um melhor entendimento. Em São Mateus, capítulo 24 e versículo 34, diz assim: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Em outras palavras, numa outra versão, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que hoje aqui estão vivos. Estes versículos também estão em São Marcos, capítulo 13, versículo 30, e São Lucas, capítulo 21 e versículo 32. Pois bem, neste texto de São Mateus, capítulo 24, Jesus estava ali tendo uma conversa com seus discípulos, onde Jesus estava saindo do templo e os seus discípulos, então, mostraram para Jesus ali a estrutura do templo. E Jesus respondeu para eles da seguinte maneira: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E a partir daí, então, os discípulos começaram a lhe interrogar quando iria acontecer aquelas coisas que Jesus estava ensinando para eles e qual seria o sinal da vinda de Jesus. Eles queriam saber. E é no versículo 34 desse texto que Jesus deixou claro para eles que aquela geração não iria passar antes de acontecer todas aquelas coisas que Jesus havia dito para eles. O que eu quero passar para você com este versículo? A primeira coisa que eu quero esclarecer é que a Bíblia, ela foi escrita para o seu tempo, ou seja, ela foi escrita para a sua época, e não para os nossos dias atuais. Nós não podemos abrir a Bíblia e lê-la, e começarmos a lê-la como se ela estivesse sendo escrita para nós hoje, nos dias atuais, como se tudo que está escrito nela fosse para se cumprir nos dias de hoje. A Bíblia teve o seu cumprimento para o povo de Israel, lá na Jerusalém da época. Pois bem, é isso que eu quero que você entenda nesse vídeo. O objetivo principal da Bíblia foi levar a mensagem de Jesus aos cristãos primitivos da época de Jesus, que também aguardavam a tão sonhada volta de Jesus, há mais de 2000 anos atrás. Voltando ao versículo 34 de São Mateus 24, nós podemos observar que a fala de Jesus nesse versículo, ela está no tempo presente para Jesus. Ou seja, ele está dizendo essas palavras para a geração da sua época. Inclusive, nesse texto de São Mateus capítulo 24, Jesus, ele está dizendo essas palavras aqui do texto para os seus apóstolos e para as pessoas que estavam lá, juntamente com ele, na cidade de Jerusalém, em Israel, na época. Ele não estava falando com uma geração de mais de 2000 anos à frente, mas ele estava falando com a geração da sua época. É o que diz o versículo: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Que era o assunto a respeito da sua volta, o qual ele estava ali, ensinando para os seus discípulos na sua época, há mais de 2000 anos atrás. Também aqui em São Mateus capítulo 10 e versículo 23, podemos aplicar a mesma lógica de São Mateus capítulo 24, versículo 34, quando Jesus deu ali recomendações para os seus apóstolos, para que eles anunciassem ali a mensagem de Jesus na cidade de Jerusalém, que diz assim: Quando vos, pois, perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que veja o Filho do Homem. Este versículo é ainda mais claro, quando diz que os discípulos ainda estariam percorrendo as cidades de Israel quando Jesus voltasse para eles. Veja que, para os discípulos estarem percorrendo as cidades de Israel, quando Jesus voltasse para eles teriam que estar lá na cidade de Israel, para então poderem estarem percorrendo as cidades de Israel, para assim poderem ver Jesus voltar para eles. Porque, no caso, se fosse para Jesus voltar nos nossos dias de hoje, nesse caso, os apóstolos não estariam mais vivos na nossa geração, para assim verem Jesus voltar para eles, porque foi para eles que Jesus prometeu que voltaria. Desde a época de Jesus, que os cristãos primitivos também aguardavam a volta de Jesus. E supostamente os cristãos sucessores
antecessores a eles também aguardavam Jesus voltar, como a geração dos nossos dias também aguardam a volta de Jesus. Segundo a Bíblia, Jesus prometeu que voltaria lá em Jerusalém para o povo judeu e para os seus apóstolos. Jesus, ele não prometeu que voltaria para uma geração futura, que estava mais de 2000 anos à sua frente, até mesmo porque uma geração que nem sequer ainda existia, porque o mundo todo ainda nem mesmo era formado naquela época. Gente, Jesus nasceu em Jerusalém. Jesus morreu em Jerusalém. Jesus ressuscitou em Jerusalém. Jesus foi visto ir para o céu pelos apóstolos em Jerusalém. Então, seria natural que a volta de Jesus também se desse lá, em Jerusalém. Ok? Aguardo você no próximo vídeo. Abraço.